Sim, gente. Então, antes dos outros começarem a chegar, vamos conversar um pouquinho sobre a reunião que vocês tiveram com a Natasha, a questão da prova, conteúdo da prova. Bem, em relação ao conteúdo da prova, a gente fechou a prova, o conteúdo da primeira verificação ainda nas aulas presenciais, tá? Vocês tiveram os seminários, foi tudo ok com os seminários. Tivemos aula de morfofisiologia bacteriana, tivemos aquela atividade lá integrativa, tivemos as aulas ainda de forma fragmentada, mas durante o seminário, de antibacterianos, mecanismo de ação dos antibacterianos, mecanismo de resistência. Então, conteúdo para a primeira verificação, isso está sendo gravado aqui, então quem chegar depois vai poder acessar o link lá na plataforma para ficar ciente dessas informações. Então, o conteúdo vai até a morfofisiologia, a antibacterianos, mecanismo de ação e resistência, tá? Morfofisiologia bacteriana e o antibacteriano. Seminário, que seria também mais um conteúdo para acrescentar na prova, eu vou, para tentar amenizar a situação de vocês, eu vou deixar de fora, tá? Então, não precisa mais vocês estudarem o conteúdo do seminário, certo? Para ficar mais tranquilo. Então, vocês vão estudar só esses dois conteúdozinhos e aquele texto que a gente fez da taxonomia bacteriana, certo? O conteúdo para a primeira verificação. Tá, gente? Estão me ouvindo? Todo mundo? Os 5 que estão na sala? Então, professor, Ok. deixa ele falar de novo. Tá, Morfofisiologia bacteriana. Morfofisiologia de bacteriárquia e antibacterianos, antimicrobianos. Taxonomia, né? Isso, mecanismo de ação, mecanismo... cortando mensagem. Estão conseguindo me ouvir agora? Internet que está ruim. Tá. Vamos fazer o seguinte, o pessoal que tiver com o fone ligado, só desliga para evitar interferência, porque está dando e a gente não está entendendo o que o professor está falando. A gente desliga e aquele que for falar, só liga e Ativa fala. o microfone. Só repete, por favor. Assunto... A senhora repete qual é o material, porque cortou. Certo. Assunto para a primeira verificação, morfofisiologia de bacteriárquia, aquele texto de taxonomia bacteriana e antibacterianos, antimicrobianos, né, que é o título da aula, mecanismo de ação, mecanismo de resistência desses antibacterianos. Seminário, vocês vão ficar isentos de estudar esse conteúdo. Não vão mais precisar estudar o conteúdo dos seminários. Certo? Deu para ouvir agora direitinho? Professora, está cortando. Ainda? Nossa. Estão me ouvindo melhor agora? Então, gente? Agora estamos. Só. É porque na hora que você vai falar, congela um pouco Sim. a imagem. Repetindo, de novo. Conteúdo da prova, morfofisiologia de bactéria e árquea. Ouviram? Sim. Antibacterianos, mecanismo de ação e mecanismo de resistência. E o texto que nós trabalhamos, primeiro texto que nós trabalhamos em estudo dirigido, de taxonomia bacteriana. Seminário vai ficar fora, tá? Para ficar mais tranquilo para vocês. Conteúdo dos seminários. Olha, acerta com ele, que amanhã do dia depois das 5 horas eu vou passar lá para pegar. Em relação ao ponto dos seminários, como a prova não vai ser de forma presencial, vocês vão fazer a prova por uma plataforma, no horário da prova de vocês, no horário que vocês vão receber, e naquele período de tempo lá, vocês não vão poder entrar depois. Se vocês perderem o horário de prova, do dia da prova de vocês vão ter que recorrer a uma segunda chamada, tá, gente? Isso o Nélio deve ter passado para vocês. Então, a prova vai valer 10. Todas as questões serão objetivas, com uma única alternativa correta.
tá? Então, esse ponto dos seminários, eles não vão ser computados na primeira verificação, porque a primeira verificação vai valer 10 pontos devido vocês fazerem de forma online. E aí, esses 3 pontos, nós pretendemos direcionar para a segunda verificação, que acreditamos que até lá a gente já tenha voltado, né, para fazer as atividades, a prova de forma presencial. Mas, por enquanto, eles não serão computados na prova de vocês da primeira verificação. Deu para entender? Me ouviram, gente? Sim. Certo. Ouvimos. Sim. Sim, A aula A última aula vocês receberam? Ah, não, eu mandei um texto para. Não, o que eu mandei para vocês desse domingo? Foi aula, não foi? Videoaula. Videoaula Foi a aula. sobre antifúngicos, foi isso? A última que eu mandei foi antifúngicos. Foi noções de droga antifúngica. Isso, essa mesmo. No finalzinho, vocês perceberam que cortou, mas já foi. aquele slide é o último slide, tá? Então só faltou explicar para vocês o mecanismo de ação lá do último antifúngico, que eu não estou recordando agora. E isso vou explicar esse antifúngico para vocês em outra oportunidade, tá? Eu prestei atenção que cortou. Eu gravei a aula inteirinha e eu não sei por que cortou. Aí depois que eu fui olhar, eu fiquei preocupada. Nossa, eles não vão entender nada disso aqui. Mas quero que vocês fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre o mecanismo de ação desse último antifúngico, tá? Leram o texto? É da micose? Sim. Sim. Micose, né? Sim. Tá, então, hoje essa nossa transmissão... Ainda tem alguma dúvida, gente, sobre a prova que vocês vão fazer? Período? Se não tiverem mais dúvida, a gente vai partir para a nossa aula mesmo, tá? Para a nossa discussão, nosso debate. Conseguiram entender o texto? Ele era um pouquinho extenso, mas tem muita coisa que se repete, né? Vocês Isso. leem o Dinho, tem várias coisas que vão se repetindo. Então, todo mundo conseguiu ler? Porque da última vez, poucas pessoas participaram. Sim, professora. Tá, então, vamos para a primeira pergunta. Como são reconhecidas as infecções causadas por fungos? Deixa eu abrir. Abram aí. Essa é facinho, né? Tá. É. Essa daí, se cair na prova, só para não zerar. Tem que cair. Por favor. Jonathan, você conseguiu ouvir o conteúdo da primeira verificação? Eu acompanhei, sim, eu tô acompanhando. O da primeira avaliação dos antibióticos, né? Isso. Tá bom. Eu espero tirar 10. Amém, que todos tirem. Amém. Todos dizem amém. Façam a prova com calma, tranquilo. Ai, tô nervoso de ficar em recuperação. Faça uma prova boa, professora. Mas a minha prova tá boa. Olha, a nossa revisão praticamente é aquele exercício de antibacterianos que a gente resolveu. Quem resolveu, quem prestou atenção, vai se dar bem na prova. Da correção que a gente fez. Ah, então... Basicamente, é aquilo. Professora, não vai fazer igual do primeiro semestre. Do primeiro... Do quê? Do primeiro semestre. Primeiro semestre? A prova era muito difícil. A sua prova lá do primeiro semestre. A prova é tranquila. Faça uma prova fácil, pelo amor de Deus. O único professor, quando entrou na sala, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse curso? Foi da Tati, eu não esqueço disso nunca. No primeiro semestre? No primeiro semestre, se assustaram? Foi, eu estava toda empolgada com o curso, estou apaixonada pelo curso. Na primeira aula da Tati, falei, puta merda, o que eu estou fazendo? Só aquela Bíblia que a gente tinha que estudar. Eu assustei tanto assim, mas agora perderam o medo, né?
Agora a gente já está sabendo, mais ou menos. Adaptados. Já se adaptou. É difícil para pegar os outros ou tem que ser fácil para todo mundo? Não, mas é tudo tranquilo. Só vocês se adaptaram, vocês aprenderam a estudar. E agora está tudo tranquilo. Já estão chegando no final. Já estão calejados já, né? Eu Só lembro tirando notão agora. Eu lembro que a professora falava assim, e Deus, na sua infinita sabedoria, criou tal coisa. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou sábio tanto assim. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e fez vocês conseguirem chegar até aqui. Estão já na reta. Professora, mas não se comparava às provas práticas, que a senhora dava segundo e fazia a gente sair da frente do microscópio e tinha que falar tudo. Horrível as provas. 1 minuto e meio, gente, um tempão desse. Olha, na minha época... Levantava a mão, tinha que levantar a mão, igual o Masterchef. Acabou. Isso, Masterchef. Isso, pra você. Era um terror. Separou. Tá vendo como é bom? Agora vocês estão rindo. O coração não parava nem um minuto. Olha. Passou, gente. Passou. Tudo tranquilo. Todo mundo abriu o texto aí? Já? Então vamos lá. Quem errar essa, eu vou ficar muito chateada. Ah, Jesus. Como são conhecidas as infecções causadas por fungos? Tínia. Essa tem que cair, professora. Tíneas. Não. Quem colocou diferente? Micose. Eu coloquei micose. Micoses. Infecções causadas por... É micose, verdade. Isso. Chupa, Jonatas. Ui! Já tirei 0 na prova. Olha, Jonathan, pelo amor de Deus. Meu Deus! Eu vou trancar o curso agora. Foi falha nossa. Relaxa. Desculpa. Professora, a senhora está puxando a sardinha pro Jonathan? É isso que a gente está vendo? Não, jamais. Complô contra ele. Não, jamais. É porque o Jonathan consegue acertar questões difíceis. Não acredito que ele errou uma questão dessa. Então passe só fácil para ele errar tudo, professora. Credo, Renata. Renata. Um monte de gente tentando entrar, não estou conseguindo colocar. Tem 15 já. Tá, só o Jonathan que errou essa? O resto todo mundo acertou? Vamos para a segunda. Quais as condições consideradas favoráveis para que determinados fungos presentes na nossa microbiota cresçam, ou seja, proliferem, se reproduzam e passem a causar doenças? O que vocês colocaram? Calor, umidade, baixa de imunidade, ou uso de antibióticos sistêmicos de longo prazo. Todo mundo acertou essa, né? Foram lá, tava certinho. E professora? Oi. Sim, professora, respondeu. Eu até grifei aqui no artigo, ele fala assim, na introdução, ele fala, entretanto, a necessidade de outros fatores interagirem a fim de que provoque a doença na sua plenitude. Aí eu fiquei na dúvida, quais são esses outros fatores que ele diz interferir? Essa é a próxima pergunta. Próxima pergunta já responde essa. Por isso que eu não quis nem questionar vocês ainda nessa questão. A próxima responde. Alguém lê a próxima pergunta? Qual a importância da microbiota bacteriana residente e das defesas imunitárias do indivíduo no que diz respeito aos fungos da microbiota? Isso. Quem respondeu essa? Eu coloquei que impede que se disseminem. Eu coloquei parecido com o que ele falou. Eu coloquei assim, é muito importante para que ela impeça, né, que aconteça a disseminação de um fungo. E a manutenção da saúde no organismo. Calma. Tá certo, mas eu acho que estaria incompleto
Por quê? Tá, impeçam que se disseminem. Mas para se disseminar, antes disso precisa acontecer o quê? Esses fungos que fazem parte da microbiota, que estão lá normalmente e que até nos ajudam, né? Bactérias, fungos, eles não causam só mal, não. Só vão causar mal nessas condições que vocês acabaram de ler. Tá? O que vai acontecer para que esses fungos se disseminem? O que tem que acontecer antes? Se eles estão numa população, uma quantidade X lá, e eles não estão causando doença, por que eles estão se disseminando? Antes, o que tem que acontecer antes dessa disseminação? A imunidade, cai a imunidade? A imunidade vai... Olha, preste atenção, mais uma vez voltando para a pergunta. A pergunta está questionando qual a importância da microbiota bacteriana, né? Da população bacteriana ali, e da imunidade do indivíduo. Por que a imunidade e por que a microbiota bacteriana isso é importante para que a doença não aconteça? Vocês falaram de disseminar, certo, beleza. Mas para que se dissemine, o que tem que acontecer antes com essa população fúngica? Alteração do pH. Crescer. Como? Uma alteração no pH, no caso, de onde ela se encontra? Não. Ela tem que crescer. Isso. Para a microbiota ficar Criante assim, corpos. Roberta está chegando lá. Não, Roberta Porque falou... como tem uma quantidade específica para o bom funcionamento, então, para ter esse desequilíbrio, esses fungos têm que crescer além do que... Isso. A palavrinha-chave da questão é proliferação. Colonizar. Proliferação. Isso. Proliferação, crescimento. Porque quando a microbiota bacteriana está lá, ela impede com que a população de fungo aumente. Entendeu? Eles competem entre si por nutrientes. Então, um equilibra a quantidade do outro, a população do outro. E o sistema imune, ele estando bom, né? O sistema imune estando normal, o sistema imune também vai evitar com que essa população de fungo cresça, prolifere. Deu para entender? Aí, digamos que você está com a imunidade baixa, como, por exemplo, pessoas que têm HIV, né? Pessoas que têm problemas com questão de imunidade, essas pessoas elas têm um ambiente biológico favorável para ter essas infecções oportunistas. Por quê? Aquela quantidade de fungos ali naturalmente não causaria infecção a ela, né? Não causaria doença. Mas como a imunidade... Como a imunidade está baixa, a população de fungos, ela cresce. E aí, ela crescendo, essa quantidade de fungos vai conseguir causar a infecção, vai conseguir causar... Oi? Vocês conseguiram me entender? População bacteriana e o sistema imune, eles vão impedir que essa população de fungo, ela prolifere. Proliferando, eles vão... Oi? Mas, tipo assim, com relação às pessoas vivendo com HIV, tem um tipo, na verdade, é aquela situação, a contagem de CD4, essas coisas, tudo também influencia, não influencia? Com certeza. Se ela tiver alta, não tem a probabilidade de se contaminar ou tem ainda aquele nível de contagem? Tipo, tem que estar até tanto para não pegar, ou tem que estar tanto para pegar, entendeu? Entendi. Bem, as pessoas que são portadoras de HIV, elas têm um sistema imune muito sensível, independente se a quantidade de células CD4 ela está alta ou não, você sempre vai ter aquela suscetibilidade. Se você manter, se esses indivíduos mantiverem a quantidade a carga viral bem baixa e a quantidade de células CD4 alta, eles vão ter menos probabilidade que outros indivíduos com HIV de serem acometidos por essas infecções oportunistas, certo? Mas uma relaxada, o sistema imune deles
vai piorar e aí eles podem, essa população que faz parte da microbiota comum pode causar doença a ele. Entendeu, Rafael? Entendeu, professor? Todo mundo entendeu a segunda questão? Terceira. A terceira questão, né? Que basicamente ela explica a segunda, em termos de infecção, se a gente for falar de infecção. Quarta questão. De acordo com os tecidos e órgãos afetados, em quantos e quais tipos as micoses podem ser classificadas? Micose superficial, 4. Micose superficial, que é a localização nas camadas mais superficiais da pele ou pelos. Micoses cutâneas ou dermatomicoses, localizada na pele, pelo ou unhas e mucosas em maior extensão. Micoses subcutânea, encontradas na pele e tecidos subcutâneos. Micoses sistêmicos ou profundas, atinge principalmente órgãos internos e vísceras, podendo abranger muitos tecidos e órgãos. Isso, muito bem, perfeito. Todo mundo colocou assim? 4 tipos. São esses 4 tipos. Uhum. Na verdade, qual é essa subdivisão aí? O que basicamente é essa subdivisão? Basicamente, é a capacidade do fungo ir cada vez mais fundo, mais longe. Né? A primeira é superficial, camadas bem superficiais da pele, ali epiderme, a porção um pouquinho mais ali mais superior ali da derme, né? A derme ela é extensa, a derme já é tecido conjuntivo, a epiderme já é a parte epitelial. Aí a cutânea já comete regiões um pouquinho mais profundas da epiderme, da derme, desculpa. A subcutânea já vai mais profunda e quando chega na profunda ou sistêmica é quando atinge corrente sanguínea e pode se disseminar para os órgãos. Tá? Então são tecidos e órgãos. 4 tipos. Isso. Todo mundo acertou essa? Sim. Deixa eu só admitir mais para vocês entrarem aqui rapidinho. A próxima. O que são fungos antropofílicos e zoofílicos? Essa daí, quem gosta de estudar a etimologia da palavra... Olha, eu coloquei assim, que os fungos antropofílicos são menos exuberantes, mas com maior tendência à cronicidade das lesões, e as lesões são geralmente com margens pouco definidas, com menos eritemas e descamação. E já os fungos zoofílicos, eles produzem lesões inflamatórias mais exuberantes e coçam intensamente. Logo, já isso é fora da minha resposta, eu estava pesquisando fora a parte que eu não consegui entender. É muito claro no artigo, mas o que eu achei fora do artigo é que no caso o antropofílico, ele geralmente é acometido por pessoas, e já os zoofílicos ele já é colonizado por animais. Foi isso que eu achei fora do artigo. É isso mesmo. O artigo, isso é bom para que você... O artigo ele não estava falando direto. Isso. O artigo não aprofunda sobre os dois. Isso mesmo. Não aprofunda. Não aprofunda. Mas pela palavra, por isso que eu coloquei a questão. Outro animais. Quem colocou? Quem está falando? Pela etimologia da palavra, gente, já direcionava vocês para a questão certa. O que está no artigo é mais a questão de como cada um se manifesta, né? Um causando determinadas alterações e outras causando determinadas alterações. Mas eu coloquei justamente também para que vocês não ficassem fechados apenas no artigo. Quando a gente estuda, a gente tem o artigo base, mas se tem uma palavra técnica, um termo que a gente não entende, a gente vai buscar outros artigos, a gente vai buscar outras fontes, para que tudo fique muito claro. E isso é legal de vocês terem ido procurar. Mas pela etimologia da palavra, a gente já vê, olha, antropofílico, antropo vem de quê? Olha, antropologia, o estudo, né, do homem, no seu comportamento, suas diversas atividades. Então, antropo vem de homem, né?
Fílico vem de quê? De afinidade. Antropofílico, afinidade pelo homem, afinidade por tecidos humanos. Então, fungos antropofílicos são aqueles que têm afinidade por tecidos humanos. Eles infectam com mais afinidade humanos, mas não quer dizer que eles não infectam animais. Eles infectam raramente animais. Eles podem infectar animais, mas eles gostam mais de tecidos humanos. Certo? E o contrário é para os zoofílicos. Zoo vem de quê? Zoo vem de animais. Fílico, de afinidade. Então, fungos zoofílicos são aqueles que têm afinidade por tecidos animais. Mas que podem, porventura, raramente, também infectar tecidos humanos. Certo? Deu para entender? Professora, Sim. tem gente querendo entrar. Tem aqui só a Silvia. Acabei de admitir. A Camila e o Bruno também estão querendo, eles estão falando lá no grupo. Não, mas não está aparecendo para mim. Alguém sabe me dizer onde é que eu vou para admitir mais pessoas? Não. Dá participantes. Ó, eu não consigo adicionar mais. É porque o Zoom ele tá com uma certa quantidade só de pessoas na Tá sala. limitado agora, professora. Tá limitando. Pois é, mas eu Mas estava a na nossa reunião sala com os tem 1 milhão de professores, gente. 25 entraram. Agora, vocês aqui, a gente só está em 20. Então, teoricamente, daria para entrar mais 5. Só que eu não sei onde é que eu vou. Aqui, ó. Enviar, mudar. Lá no chat, professora, em cima do chat normalmente fica os que são para admitir. É, mas não fica, tá do lado também. Só que não está aparecendo. E quando aparece, aí eu vou lá e a pessoa não consegue entrar. Infelizmente, eu não sei como mudar participante. Eu vou tentar aqui uma forma. Olha, entrou mais um. Consegui botar mais um. Camila conseguiu entrar. Camila. Não sei o que eu fiz aqui. Oi, Camila. Consegui! Desculpa. Tá, deu para entender, gente? Vamos continuar então aqui. Se tiver... Ainda tem mais gente tentando entrar, vocês sabem me dizer? Porque aqui não está aparecendo. Só era a Camila e o Bruno que estavam falando no grupo, professora. Eu não sei mais se alguém está querendo tentar. Tá. Se mais pessoas quiserem entrar, vocês me falem que eu vou ver se aparece aqui, se eu dou um jeito de colocá-los. Tá. Paramos na quarta questão, não foi? Não, na quinta. Vamos para a sexta agora. Ah, foi na quinta, certo. Vamos para a sexta questão. Qual o significado etimológico da palavra tínia? Aí eu coloquei assim. Qual é? Do latim, tínia, vem, no latim, tínia quer dizer verme ou traça, que no passado designava as lesões fúngicas do couro cabeludo, unhas e pele glabra, que quer dizer que não contém folículo pilosos, provocadas por dermatófitos. Isso. Todo mundo colocou assim? Botei assim também. Isso. Fiquei agora até com medo de estar errado. Não, tá Já certo. tô- Eu acho que tá, já eu não tô- sei. Já tem com calma dessa tínia já. Tá certo. Etimológico, né? Etimológico é a parte que vai estudar o que é a origem da palavra. A Né? origem. A palavra ela tem uma origem. Então, etimologicamente, tínia vem do latim, significa verme ou traça. E o que vocês viram lá no artigo que tem algo histórico em relação a isso, por que é chamado de tínia? Porque, na verdade, né, se achava que essas infecções eram causadas por vermes, né, por eumintos. Depois, com mais estudos, que descobriram que era, na verdade, uma micose. Tá? Mas como já tinha, o termo já tinha ficado
já consagrado, e aí ficou tinha. Certo? Todo mundo acertou essa? Uhum. Sim. 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 7ª. Porque a tinea interdigitalis, também conhecida como frieira, é mais comum nos pés, devido ao uso constante de calçados fechados que retêm a umidade. Isso. Devido ao uso constante de calçados que retêm a umidade. Yes. Todo mundo colocou isso? Sim. Tá certo. A gente viu lá, né, na segunda questão, nós vimos sobre quais são os fatores favoráveis, né, para a proliferação dos fungos. A gente viu que a umidade, o calor, todos esses são fatores favoráveis. Quem aí nunca viu aí o guarda-roupa cheio de fungo? Quando o quarto está com infiltração, quando tem algum ambiente favorável, você vai lá e vê lá tudo branquinho lá na porta do seu guarda-roupa. A roupa pode estar ali úmida, os fungos vão proliferando ali. Então, as pessoas quem, né, costuma usar muito calçado fechado, não faz a asepsia direito dos pés, não enxuga, não passa um talco, né? E aí tem grande Não probabilidade. Pega um solzinho, Oi? não pega um sol no pé. Nas umidades, onde não pega sol. Porque ali, ó, a questão da luminosidade também é outro fator também que é importante para a proliferação dos fungos, né? Eles não gostam muito de luz. Então, isso favorece a proliferação ali dos fungos no pé, tá? Por isso, fungos interdigitalis. Quem nunca teve aí essa tinha interdigitalis, uma frieirazinha? Todo mundo já deve ter tido, né? Principalmente os meninos que jogam muito futebol, os sapatos suam pra caramba, né? Até pé de atleta também. Professora, como é o nome que a senhora falou? Do quê? Agora, da palavra mais bonita do que frieira, chulé. Tinha interdigitalis. Interdigitalis, porque fica entre os dedos, colega né? tiver, eu vou dizer a sua tina interdigital tá ruim. Isso, muito bem. Tem que usar, vocês já são praticamente profissionais, só termos técnicos. Próxima. Tá acabando. quais são as principais espécies de fungos que causam a tinea cruter rubrum, a tinea interdigitale, epidermophyton flocosum. Isso, né? Tricófito rubro, tricófito interdigitale e epidermófito flocosum. Isso. Vocês adoram falar esses nomes científicos, né? Oh, demais. Flocoso, tricófito, epidermófito. Todo mundo acertou esse? Sim. Sim. Olha aí, então vocês estão praticamente... Esse conteúdo, só lembrando, não é para a primeira verificação, tá? Isso tudo já é para a segunda verificação. Já pensei que já fosse as das perguntas, aí tinha uma Porque é o que eu sobrando. sei. Não vão esquecer. Falar em frieira, vocês já sabem. 9ª questão. O que são onicomicoses e quais as suas fontes de contaminação? A onicomicose é uma infecção que atinge as unhas e as fontes de contaminação podem ser o solo, animais, outras pessoas ou alicates e tesouras contaminadas. Isso. Ou ainda, né, como a gente tem um conhecimento e sabe que se você tiver contato com qualquer material que esteja infectado com aquela espécie de fungo, entrar em contato vai causar. Só que aí eles colocam quais são, né, as formas mais comuns de você adquirir a onicomicose. Quem também nunca teve onicomicose aí? Para não falar mais, né, que falam das unhas, termo não técnico.
Eu nunca tive. Unheira, professora. Unheira, né? O termo Agora eu vou falar como é? onicomicose. Comicose. Professora, inclusive eu quero Onicomicose. saber que tipo de medicamento a gente pode usar para tratar esse tipo de Criolina. Onicomicose, Joga Camila. criolina em cima dela, Camila. creolina, eu sei onde eu vou jogar. É verdade, mata. A Verdade. onicomicose é só Creolina? Mata na mesma hora. Só o quê, professora? você vai usar um antifúngico aí de uso tópico que mate o micro-organismo que está ali. Eu tô para arrancar a unha, Kézia. isso sim. Mas será Kézia, que Camila. mas será Só que que eu acho que não adianta arrancar a unha, né, prof? vai depender de caso para Tem que caso. mijar em Se a cima unha e já passar tapado. Se a unha já tiver fofa, né? Se a unha já tiver fofa, ou seja, não tem mais vida, não tem mais nenhum tipo ali de irrigação, é melhor tirar para nascer uma outra saudável. Não adianta querer, né, deixar uma unha podre lá, Curar. e você vai piorar a situação. Calma, que eu ainda não tô nesse nível. Dói. Mas sabe Dói, por quê, vó. Camila? Porque provavelmente tu deve usar sapato fechado pela Todo necessidade dia, de toda trabalho, hora, aí não mano. tem como curar, por isso que aí não, por mais que tu Peguei use, minha trocando não vai sapato no ficar rim, boa. sapato Eu vou molhado ter com que aquela água. arrancar mesmo? É melhor, sabia? Porque Mas tu ela já- mata, como a professora Mas falou. você não bateu, não foi Não, uma eu acho que foi de Ah, alicate da minha trauma. manicure. e dói? Dói? Eu usar muito sapato dói. E como eu trabalho em hospital, eu uso todo dia sapato fechado, né? Arranca, Vou Camila. arrancar. Então aí tem Ah. uma grande Eu vou arrancar probabilidade. essa porra. É só tu pegar uma placa de Petri com a próxima questão, que responde a próxima questão, né? Com o meio de. Eu já ia falar onde que eu vou arranjar uma placa de pé. Compra o hack, coloca lá e tu vai ver crescendo. Ai. Então eu vou guardar aqui essa